Agora começamos oficialmente a nossa série evangelística. Eu estou muito feliz. Hoje eu estou assim, feliz demais. Uma pelos amigos de sempre, os amigos novos que eu ainda não conheço. Tem um rosto aqui que eu não conheço, certo? A você que está em casa, eu quero agradecer muito você. Mas eu tenho aqui um casal por quem eu tenho um amor muito grande. Não é você não, tá, Gério? Não amo você tanto assim não, tá? Nós oramos por você. Lá na caminhada, eu e o Jefferson, às vezes, conversava sobre você. Está Romanelli, está Thelma. Estamos muito felizes. Depois de um ano e lá vai cacetada. Nós podemos receber vocês aqui de novo na igreja. Quantos milagres Deus tem feito na tua vida, né, Romanelli? Como Deus tem trabalhado. Como Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós. Olha, o Romanelli é uma... Eu sei que Thelma, Romanelli é um milagre vivo. Milagre vivo. Se não era Deus colocar ele em algumas situações, hoje Romanelli não estaria aqui conosco, o Dr. Romanelli hoje estaria num cemitério. Mas Deus colocou situações que fez com que ele apressasse algumas coisas. E as coisas Deus foi conduzindo e hoje, nossa, eu estou feliz demais. Mas eu também estou feliz por vocês, tá? Tem lá o meu casal amigo que me deixou andar sozinho hoje. Tem o meu irmão, esse meu irmão que me leva minha bala, que turbina minhas caminhadas. Deus abençoe. Se vocês forem caminhar conosco lá, vai ter bala também, pode ir, que está bala garantida, tá certo? Ok? E para vocês todos, que Deus abençoe. Abram a vossa Bíblia em Marcos capítulo 9, a partir do verso 15. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 15, certo? Marcos ali, depois você pega Mateus, Marcos, é ali mesmo, Marcos 9, verso 15. Hoje, o tema principal nosso vai em cima dessa palavrinha que está ali, ensina-me. Nós vamos aprender hoje coisas fantásticas, um verdadeiro milagre. Nós vamos ver hoje juntos, tá bom? Marcos, deixa eu já passar aqui para vocês ir vendo. 9, do 15 ao 24. Ok? Você que está em casa, pode abrir a sua Bíblia. Nós aqui já estamos com a Bíblia aberta. E nós vamos começar então a leitura. Vocês têm a leitura da tela, eu vou tentar ir por aqui na Bíblia, mas quando a gente chega numa idade, nem óculos adianta, certo? Mas vamos nessa. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhes respondeu: se podes, tudo é possível a quem crê. E imediatamente o pai do menino exclama com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu queria que você se colocasse no lugar desse pai. Aquela criança mimada, aquela criança onde tinha todas as esperanças, aonde o pai tinha construído todo o futuro. Já sabia, olha, vai ter isso, vai ter aquilo. Se fosse de poucas posses, o pai juntaria o máximo de posses possível para deixar para esse filho. Mas de repente, esse pai se vê com um menino
totalmente fora de si. Eu, na minha vida, mais de juventude, eu tive o desprazer de ver possessão. Não essas porcarias que tem na televisão. Possessão de verdade. É triste. É triste. É horrível. E esse filho agora, acometido de possessão, começa a destruir todo o sonho do pai. O que fazer? Ele já deve ter levado para vamos colocar no sintoma, no momento de hoje, levado para o padre, já deve ter levado para o bispo, já deve ter levado para o pastor, já devia ter levado ele para o missionário, para vários lugares, devia ter levado esse menino, procurando o tempo inteiro socorro para ele. Mas a história mostra que todos os socorros que aquele pai havia procurado para o filho não tinham alcançado. De repente, alguém fala de um homem chamado Jesus. Olha, tem um Jesus aí, ele tem poder, vai lá que ele vai curar. Aquele pai vê como a única esperança levar Jesus. E no meio do caminho ele escutou que esse Jesus tinha alguns discípulos que viviam, que comungavam com ele, que participavam dele. Pensaram então, olha, vou ir, se Jesus estiver ocupado, tem mais gente. E a história conta que Jesus saiu. Se você pegar uns versículos antes, subiu ao monte, lá onde haveria a transfiguração. E quando Jesus chega lá, demora-se um pouco mais, e lá embaixo fica 9 discípulos. O pai chega com o menino, coloca o menino, clama aos discípulos, por favor me ajude, vocês são a única saída que tenho. A história conta que os discípulos fizeram de tudo, mas nada acontecia. Parecia até um texto que eu acho que tem aqui no livro de Atos, né? Diz de alguns homens que queriam ser como Paulo, que queriam expulsar. Quando eu acho hilário, eu começo a rir quando eu leio esse texto na Bíblia. E eles foram expulsar o demônio. O demônio bateu neles, os despiu, e aí saiu correndo e falou para eles, olha, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Os discípulos não tiveram poder nenhum, porque parecia que o demônio não conhecia eles. Parecia que eles não tinham capacidade. E a história conta que Jesus desce o monte. E quando ele desce o monte, Jesus vê aquela confusão. A multidão que estava com os discípulos olha e vê Jesus descendo e todos se aglomeram agora a Jesus. E quando eles chegam em Jesus, Jesus olha, Jesus já sabia o que estava acontecendo, Jesus faz uma pergunta. Vem cá, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Jesus pediu para os escribas, mas a Bíblia diz que não foi os escribas que responderam, mas alguém na multidão, alguém mais desesperado, alguém que a esperança já estava se esvaindo, já estava fugindo por entre os dedos. Alguém levanta a mão e grita, olha, por favor, eu preciso falar primeiro. Jesus, está aqui o meu filho tem um demônio que entra nele, ou vários demônios, não sei. Mas o meu filho não é mais o meu filho, olha, ele está desfigurado, não é aquele menino que eu sonhei, não é aquele menino que eu ganhei, não era aquele menino que eu tinha em casa, não era aquele menino por quem eu devotei todo o carinho e amor. Jesus, se tu podes, me ajude, que eu preciso do meu filho de volta. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele pai, eu fico imaginando o olhar de Jesus para aquele pai. Jesus olha com carinho para aquele pai, vendo que aquele pai precisava aprender mais de Jesus, mais dele. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele pai e faz assim para o pai, se podes, tu me perguntas se eu posso. Tu sai lá de casa, tu andou grande distância, trouxe o teu filho, se eu posso. A Bíblia diz que quando o pai olhou para Jesus, e viu um olhar diferente do olhar dos discípulos, percebeu um poder diferente em Jesus que os discípulos não tinham. Aquele pai olha para Jesus, fixa os olhos em Jesus e faz para mim uma das perguntas mais importantes de toda a Bíblia. Para mim, esse pedido que o pai fez para Jesus é o centro da Bíblia. O pai olha para Jesus
e faz aquela pergunta que eu e você deveríamos fazer todo instante para Jesus. Pergunta não, perdoe-me, o pedido. Faz o pedido mais importante que tem na Bíblia. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Jesus, eu não sei crer. Jesus, eu nem sei o que é fé. Jesus, eu tenho um filho aos seus pés, mas eu preciso aprender de ti. O que eu preciso fazer para que ele se recupere, para que ele viva, para que ele volte a ser o meu menino querido que eu sempre conheci? Esse é o pedido do Pai. Jesus, me ensina, porque eu não sei o que é fé. Olha que pedido grandioso. Você alguma vez já fez esse pedido para Jesus? Você alguma vez que esteve em um problema, esteve numa encruzilhada, esteve no revolto do mar da sua vida, das intempéries do trabalho, da vida conjugal? Alguma vez você olhou para Jesus e falou: Jesus, eu não vou conseguir, eu não tenho força. Mas Jesus, por favor, me ensina a ter força. Jesus, eu tenho decisões a tomar. Eu preciso estar perto de ti. Eu preciso voltar para ti, ó Jesus. Por favor, me ensina a ter essa fé. Olha que pedido grandioso, olha que pedido maravilhoso. E eu vou dizer para vocês o seguinte: tem pedido que Jesus não recusa. Se você pedir riqueza para Jesus, ele vai olhar para você e falar: esse negócio aí vai fazer mal para você. Se às vezes você pedir: Jesus, eu quero namorar aquele caboclo bonito de olho verde, Jesus fala: isso vai fazer mal para você. O Mateus Saradão olha para o Jefferson e fala: Jesus, me dê aquele tanquinho que o Jefferson tem. E Jesus fala: isso vai fazer mal para você, pode dar triglicerídeos. Mas se você olha para Jesus, pede para Jesus: me ensina a ter fé. Jesus nunca vai recusar isso. Aí você vai perguntar para mim: mas Jefferson, como eu consigo ter fé? O que me faz ter fé? O que me faz aprender? Irmãos, eu quero, e amigos, você que está em casa, eu quero que você entenda alguma coisa. Olhe os milagres de Jesus. Olhe todos os milagres de Jesus. Se você ver todos os milagres de Jesus, você vai ver que coisa interessante. Teve pessoas curadas que foram embora, viraram as costas e não viram mais Jesus. Nossa, se cura, Jefferson, não dá fé? O que dá fé? A própria Bíblia responde. Romanos 10, verso 17 diz como? Me repetem comigo? E assim, a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Aquele pai, quando olha para Jesus, ele não correu aos escribas que estavam perto de Jesus. Ele não voltou a olhar para os discípulos e falar: me ajuda aqui, me ensina aqui para eu pedir direito para ele. Escriba, como é que diz a lei aí para eu pedir direito para ele? Não. A Bíblia diz que quando aquele pai, motivado pelo questionamento de Jesus, Jesus mostrando para ele que se ele cresce, o filho voltaria a ser o filho do coração, o filho do sonho, o filho que ele havia recebido lá na tenra infância. Quando ele olha para Jesus e Jesus expõe para ele: você precisa aprender a ter fé. Ele olha para Jesus. Ele olha para Jesus e diz assim: ó Jesus, com aqueles caras lá, com aqueles 9 não deu certo. Com os escribas não deu certo. Com os pastores, papas, bispos, evangelistas, sei lá, coisa, não deu certo. Ele olha para Jesus e vê que com Jesus pode dar certo. E é por isso que ele diz: me ensina você, mostra você para mim, que eu preciso para ter fé. Sabe, o maior problema que nós temos hoje em dia é de quem aprender. Está difícil, eu tenho uma dó dos filhos hoje. Na minha época nós aprendíamos dos nossos pais. Hoje os pais estão jogando a responsabilidade para os professores. Na minha época, nós procurávamos ensinar
Hoje é mais fácil um iPad na mão de uma criança, um celular, um livrinho, de quem aprender. Sabe o que tem acontecido com o mundo cristão? Ao invés de buscarmos na palavra de Deus, como aquele pai olhando para Jesus, vendo em Jesus a única esperança que ele tinha, nós olhamos para as filosofias que oferecem por aí. Nós queremos ser modernos, nós queremos estar na moda, nós queremos falar a língua que todos falam. Eu não posso ter como quadrado, eu não posso ser chamado como, como é que fala aqueles que acreditam na Bíblia? Me ajuda, Romanelli, qual é aquela palavra que eles dizem? Antiquado? Não tem um negócio assim que eles falam que os da direita são? Eu esqueço o nome. Que quem crê na Bíblia são fundamentalistas. Não pode. Os fundamentos já se ruíram. O que a Bíblia falou já é passado. Jesus é uma coisa que eu posso remodelá-lo, a minha imagem, ao que eu quero. A pregação da palavra de Deus tem que ser light, não pode mais ofender, não pode mais chamar o coração, não pode mais chegar e doer na alma. De quem aprender? Sabe, nós temos buscado a conhecer Jesus nas revistas, na televisão. Nós temos buscado conhecer Jesus por intermédio de pregadores. Aquele pai não quis saber de pregadores, não quis saber de revista, não quis saber de nada. Nada. E tem um texto que mostra, eu peguei na King James que diz o seguinte, olha o texto que diz, é o mesmo texto que nós lemos. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Aquele pai não tinha mais acesso àquele filho. Demônio, Satanás, o inimigo de nossas almas, aquele que Jesus falou, eis aí o príncipe desse mundo, aquele que Pedro falando para mim, para você, diz o seguinte, cuidado, porque Satanás, ele está aí, que nem um leão, rodeando você, querendo bramir você. Ele quer muitas vezes, por intermédio de uma doença, tirar, ceifar a minha vida, antes de entregar totalmente a minha vida a Jesus. Cuidado. O pai diz, eu estou cansado de buscar em outras fontes. Outras fontes têm deixado meu filho cada vez pior e não melhor. E nós, em pleno século 21, ao invés de irmos à palavra de Deus, para aprendermos de Deus, para crescer em graça, sabe o que nós temos feito? A gente tem ido buscar onde o demônio ceifa. Tudo que é novo parece melhor do que as antigas palavras de Deus, que se renovam a cada dia. Essa é a grande tragédia. De quem aprendemos? Hoje nós estamos iniciando essa série. E durante essa série nós vamos falar muito de quem temos de aprender. Aquele mesmo ser que estava na frente daquele pai, ele foi ontem, ele é hoje e ele será amanhã sempre eterno, poderoso. Ele é aquele que vivifica, ele é aquele que restaura, ele é aquele que cura. Ele é aquele que faz você se tornar uma nova criatura. Se você olhar para ele e dizer, Deus, por favor, me ajuda. Entende isso? Ele quer que eu venha falar isso para você. Quer nada, Jefferson? Quer sim. Sabe por quê? Esse sermão nunca fez parte dessa série. Mas Deus não me deixou terminar o sermão que seria de hoje. Ele falou, Jefferson, eu quero é esse. Se você está aqui, se você está em casa, Deus quer que você saiba que Ele é a fonte, é nele que você vai buscar tudo o que você precisa. Nós precisamos entender o que aquele pai entendeu e suplicar da pessoa certa o que aquele pai fez. Jesus me ensina. Me ensina. De quem aprendemos? De quem estamos buscando conhecimento? Quem está nos ensinando? Isso, nós temos que sair com essas perguntas hoje aqui respondidas. Quem está nos ensinando? Quantas vozes? Na escola, imagina, na faculdade.
Essa semana, para vocês terem uma ideia como uma coisa é maluca, um grande cientista de Harvard chegou à seguinte conclusão: nós fomos criados por alienígenas. Olha só, uma sociedade em outro país, escuta essa, Romanelli, em outro país, vocês estão entendendo? Criou-nos num laboratório inteligente e nos colocou aqui. E ele termina dizendo: nós fomos criados num ambiente fora daqui. Por que não buscam Deus? Eu lembro um dia que nós estávamos, lembra, Romanelli, vendo um negócio lá que eles falavam que o extraterrestre, lembra? E nós falamos: será que vai falar isso mesmo? Estão falando. Aqui não acharam, estão jogando para fora, mas esse fora não tem Deus. Quantas vozes? De quem você está procurando? Quem está te ensinando? Por isso hoje eu queria que quando você saísse daqui, saísse pedindo para Deus: por favor, Deus, ensina-me. Eu preciso aprender. Eu preciso saber mais de Ti. Eu preciso conhecê-lo pessoalmente. Eu preciso levantar nas madrugadas para falar contigo. Porque eu sei que quando eu estou orando, o Senhor vai estar ouvindo-me. Deus, eu também preciso ouvir mais a Tua palavra. Eu preciso ler mais a Tua palavra, Deus, porque eu sei que quando eu estou na Bíblia com ela, é o Senhor que está me ensinando. Ensina-me. E eu vou dizer para você: o maior prazer de Deus vai ser te ensinar. Vai ser. Nós estamos no meio de uma guerra cósmica. Não existe a terceira via. A gente hoje está escutando muito de terceira via. Não existe terceira via. No cristianismo, na vida espiritual, ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Ensina-me, Senhor, ensina-me. E a Bíblia diz, um pouquinho mais para frente agora, Marcos 9, 25 diz: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E a Bíblia diz o seguinte: e ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, você que está em casa, o que eles diziam? Morreu. Lembra que o pai pediu para a pessoa certa? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quem está te ensinando? A vitória que você tem que ter e não consegue. O tombo que você levou hoje. O tombo que você vem levando e não consegue se levantar. O mesmo Jesus que, ouvindo a súplica daquele pai, mandou embora o demônio. O menino caiu. O mesmo Jesus que tomou o menino pela mão e levantou. É o mesmo Jesus que vai te tomar pela mão e vai dar a vitória para aqueles problemas que você colocou hoje, enquanto ela cantava. E para novos problemas, que você olhar para ele e dizer: Jesus, ensina-me, ensina-me. Às vezes a gente pensa que essa história está querendo dizer do milagre de Jesus expulsar demônio, e a gente vai para casa achando que esse é o milagre. Não. Isso era ficha para Jesus. Expulsar demônio, ressuscitar, curar, fazer caboclo aleijado andar. Isso para Jesus é fácil. Se isso fizer bem para mim e eu tiver fé, Jesus vai me ouvir. Se isso for me atrapalhar, Jesus fala: não se preocupa não, lá no céu eu vou dar tudo isso para você. Entendem? Mas não é esse o foco. O foco está aqui. O objetivo de Jesus não era curar aquele menino. O objetivo de Jesus não era fazer aquele menino levantar curado e ir embora para casa.
Isso fazia parte do aprendizado do pai. O objetivo de Jesus era levantar a moral daquele pai. É mostrar para aquele pai que se os líderes religiosos, que os discípulos de Jesus, que tudo o que ele fizera e não tinha adiantado, não era um beco sem saída. Era só um momento em que o ser humano perde as forças. O ser humano olha para Deus e diz, não tem mais o que fazer. É o momento que Deus mais ama em nós. Porque é o momento que Ele olha para nós e diz, deixa que agora eu vou resolver o teu problema. O que essa história quer mostrar para mim e para você é o seguinte, que Jesus não era o fim, aquele jovem, mas o fim era o pai. Era o pai que precisava reconstruir a vida com Jesus. Era o pai que precisava olhar para Jesus e sabendo que Jesus teria todas as soluções para a vida dele e para a vida da família dele. E hoje Jesus olha para você, faz a mesma pergunta, se eu posso, esperando de você a mesma oração daquele pai, Deus, me ensina. Porque o objetivo de Jesus não é fazer com que o seu filho seja grande, Deus gosta disso. Mas o objetivo de Jesus é restaurar a fé, é reconstruir as perdas que tivemos, é fazer de nós a moral de perdidos para verdadeiros filhos de Deus. E aquele pai volta para casa alegre. Eu acredito que ele estava muito alegre por ver o filho de novo devolvido aos seus braços, como era antes. Mas eu acredito que quando ele chega em casa, olha, a esposa fala, meu bem, está aqui o nosso filho. Jesus curou ele. Mas você precisa ver o que Jesus fez por mim. Sabe, você vai voltar para casa hoje. Você vai voltar para casa. Mas a pergunta é, você está pedindo para a pessoa certa te ensinar? Você está olhando para Jesus e suplicando para Ele como aquele pai suplicava? Ensina-me, ajuda-me. Pastor Bulhão conta essa história, eu acho essa história fantástica. Ele em 1986, no Ibirapuera, fazendo uma programação, 25 mil pessoas naquele estádio. Muita gente, gente demais, para perder de vista. E naquele dia, onde ele tinha uma programação mais especial, um sermão mais específico, lá em casa, um homem muito rico, muito abastado, engenheiro de artes, que faz esses desenhos da Fiat, ele tinha um problema. Ele era um alcoólatra, mas não aceitava ser um alcoólatra. Ele dizia, não sou alcoólatra, eu bebo socialmente, mas só que ele bebia todos os dias. Todos os dias ele ia para casa bêbado. E naquele sábado à noite, ele chegou em casa bêbado, perturbado, e bateu na esposa dele. Ao terminar de bater na esposa, ele olha, mas o que eu fiz da vida? E ele pega, sai de casa e vai para a avenida, andando, pensando, o que eu fiz da minha vida? E no meio do caminho ele fala, Deus, eu tenho dinheiro, Deus, eu tenho estudo, eu tenho um ótimo trabalho, mas olha, eu não tenho mais nada. O que eu fiz da minha vida? E quando ele vai passando perto do ginásio do Ibirapuera, ele vê que um monte de gente começa a entrar no ginásio, e ele chega perto das pessoas, o que está acontecendo aqui? E alguém diz para ele assim, olha, tem um pastor especial pregando aí, entra, isso vai fazer bem para você. Só que tinha um problema, ele não cria em Deus, mas ele sempre tinha uma curiosidade, o que esses crentes ficam fazendo? O que esses pastores de crente ficam falando para os crentes? Ele naquela curiosidade, falou, não tem nada para fazer mesmo, estava com um problema em casa, ele pegou e entrou, mas quando ele entrou, ele subiu as arquibancadas e ficou lá em cima, num cantinho. Falou, aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai me perturbar. E quando ele estava lá, o pastor Bulhão pregava. E chegou no momento em que ele disse para o pastor Bulhão, pastor, chegou o momento que o senhor olhou para mim e disse assim, não importa que você seja um bêbado, que não aceita que é um bêbado. Não importa. Não importa se você desgraçou a vida da sua esposa, se você desgraçou a vida da sua família, não importa se você desgraçou a sua vida. O que adianta você ter um bom emprego? O que adianta você ter dinheiro? O que adianta você conquistar a vida e perder tudo
a alegria, não conseguir dormir, não conseguir fazer nada mais que te alegre o coração. Ele diz: pastor Bulhão, o senhor olhou para mim. Pastor Bulhão, mas como é que eu vou olhar 25 mil pessoas, sei lá no cantinho, como é que eu ia olhar? Mas o senhor olhou para mim, e o senhor descreveu toda a minha história. Naquele instante que o senhor estava falando, eu com medo que o senhor revelasse que era eu saí correndo para ir embora. Mas quando eu estava chegando bem perto de ir embora, o senhor disse mais alguma coisa. O senhor disse assim: não importa se você vai embora, não importa se você pega a minha Bíblia e joga fora, não importa se você está saindo daqui falando que eu estou falando bobeiras e loucuras, não importa. Nada disso vai fazer Jesus te amar menos. Jesus sempre vai te amar muito. E quando ele escutou essa frase, ele saiu correndo. E ele saiu correndo na noite escura, falando: isso é loucura, isso é loucura, isso é loucura. Mas quando ele corre um pouquinho na frente, tinha um semáforo, e estava vermelho para ele. E ele conta: pastor Bulhão, quando eu cheguei naquele semáforo, eu lembrei de uma outra frase que o senhor disse, que era a seguinte: você que se acha autossuficiente, você que está aí achando que o teu dinheiro, o teu trabalho vai resolver os teus problemas, vai chegar uma hora que você vai ver que você não tem nada, que não tem para onde ir. E quando você perceber que não tem para onde ir, vai só te restar Deus. Mas por favor, Deus te ama. Pastor Bulhão, eu naquela hora olhei para o céu e gritei: Deus, se tu realmente me ama, mas como é que o senhor pode me amar? Bati na minha mulher, briguei com meu filho, a minha filha mais nova se engravidou com 18 anos, eu botei ela para fora de casa e faz anos que eu não a vejo. Como é que o senhor pode amar um traste? Aí ele conta que ele escutou uma voz que dizia para ele: eu não sei como que eu te amo, mas eu te amo. Ele volta para casa correndo, vai para a adega, pega os vinhos e uísques caros que ele tinha e começa a jogar no vaso. Quando ele está jogando no vaso, quem é que vem? A esposa. Você está ficando louco? Você está ficando maluco? Amanhã você vai estar chorando pelo dinheiro que você jogou fora. Ele disse para o Bulhão: olha para o pastor, aquele instante eu olhei para minha esposa com um sorriso e disse: querida, essa é a única vez que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Na outra noite, pastor, eu fui. Na outra noite eu fui. Na outra noite eu fui. Na última noite, pastor, o senhor pode ver, tinha um homem chorando, pranteando por Deus, de terno azul. Era eu. Eu entreguei minha vida para Jesus, pastor, e minha vida foi transformada. Jesus me ensinou e minha vida foi transformada. Ele conta que uma noite ele estava em casa, já alta madrugada, quando de repente o filho abre a porta. Era comum esse pai pegar um pedaço de pau e sair batendo no filho, porque o filho estava drogado. Quando o filho percebe que o pai está acordado, leva um susto, o pai abre o braço, abraça o filho e fala: filho, me perdoa. O filho olha para ele: mas perdoar do que, pai? Filho, como um pai sem Deus poderia ensinar alguma coisa para você? Me perdoa, filho. E ele contando para o pastor, diz: pastor, hoje meu filho está na igreja, recuperado, batizado, pai de uns netos lindos que tenho. Mas tinha um problema, minha filha, eu não sabia onde ela estava. Peguei a Folha de São Paulo, coloquei vários anúncios enormes dizendo: filha, volta para casa. E depois de algum tempo a filha encontrou, pensou: será que vou, será que eu não vou? Mas a oração da igreja, a oração da família fez com que a filha voltasse. E ele disse: pastor Bulhão, hoje a minha filha está em casa, é mãe de uns netos lindos que tenho, tem uma família linda que tenho. E eu posso dizer para ti, pastor, hoje eu posso abraçar com carinho a minha esposa, hoje eu posso abraçar com carinho meu filho, e hoje eu posso abraçar minha filha e os meus netos. Sabe, Jesus restaurou aquele pai. Jesus restaurou esse embriagado. Jesus devolveu a alegria. Jesus devolveu. A pergunta que eu faço para você: e você? Quando você vai se jogar aos pés de Jesus? Quando no meio da tua incredulidade, quando no meio da tua falta de fé,
Você que está em casa, quando você vai olhar para Jesus e vai dizer: ensina-me, eu não tenho fé, eu preciso de Ti. Quando? Aquele pai encontrou em Jesus a única coisa que ele precisava na vida. Aquele engenheiro encontrou em Jesus a única coisa que ele precisava na vida. Não precisavam de dinheiro, não precisavam de fama, não precisavam de carro, não precisavam de trabalho, tudo isso faz parte, mas não era isso mais o centro da vida deles. Eles olharam para Jesus, creram em Jesus. Depois que Jesus entrou na vida, eles perceberam que Jesus era tudo o que eles precisavam na vida. Jesus hoje está aqui olhando para você, e olhando para você em casa, e dizendo para você: filho, deixa eu te restaurar. Filho, deixa eu te dar mais fé. Filho, aprenda de mim. Sabe por quê? Porque quando você aprender de mim, você vai perceber que nada desse mundo tem valor, nada tem valor. Eu vou ser tudo aquilo que você vai precisar na vida. A Gabriela vai cantar uma música bonita para nós agora. Enquanto ela estiver cantando, eu queria que você que está aí em casa, se ajoelhe agora, senta com carinho agora, peça para Jesus te ensinar. Você que está aqui dentro, enquanto ela estiver cantando, por favor, o Espírito de Deus vai estar aqui, vai estar em casa, vai estar aqui também, trabalhando e falando aos seus ouvidos. Por favor, faça o pedido do Pai: Senhor, me falta fé, me ensina, porque eu quero que o Senhor seja tudo de mais precioso que eu tenha na vida. O aconchego da tua presença me aquece como um cobertor. O teu toque tão manso e sereno traz a cura para minha dor. Teu abraço tão cheio de afeto me conforta e faz sentir tão bem. De que mais eu preciso na vida, se eu tenho a Ti, meu Jesus. Tu esqueces meus erros passados e as vezes em que eu caí. Tu perdoas os meus pecados, me convidas para Te seguir. Tua voz tão suave e profunda reaviva em mim o Teu amor. De que mais eu preciso na vida, se eu tenho a Ti, meu Jesus, se eu tenho a Ti, meu Jesus. É por isso que eu Te amo, é por isso que eu Te louvo. Não me falta mais nada na vida quando estou junto a Ti, meu Jesus. É por isso que eu Te adoro, é por isso que eu
de que mais eu preciso na vida, de que mais eu preciso na vida, de que mais eu preciso na vida, se eu tenho a ti. O céu deu tudo o que tinha de mais valor. Deu Jesus. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você encontrar Jesus, fazer de Jesus o seu guia diário, o seu amigo diário, você não vai sentir vontade de ter mais nada. Mais nada. Vamos fazer como aquele pai? Vamos? Você que está em casa, ore para Jesus. Jesus, ajuda-me a aumentar a minha fé. E Jesus vai conseguir fazer isso. Vamos ficar em pé? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu para cada um de nós Jesus Cristo. Era a única coisa que nós precisávamos. Mas Deus nos perdoe, porque às vezes colocamos tantas coisas na frente de Jesus, que perdemos às vezes Jesus de vista. Ó Deus, que possamos aprender de Ti, que possamos buscar em Ti. Dá-nos essa força em Cristo, dá-nos a vitória em Cristo. Que no domingo que vem, quando viermos para a continuação dessa série, essa série que tem um tema, que é um tema pequenininho, e você? Mas esse você foi o centro do universo, e foi o motivo de Jesus deixar a glória, se fazer de servo, ir até a ignomínia, morrer na morte pior que tinha, a morte de cruz, para dar para nós o maior presente, que é a vida eterna. Que possamos aprender isso e por isso amarmos a Jesus acima de tudo. Dá-nos uma ótima semana, leva-nos de volta à nossa casa. É o que nós rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém.